Bom, hoje, já que vocês vieram me prestigiar nessa aula de sábado, hoje eu queria falar um pouco sobre procrastinação. E é bem básico, óbvio que o que eu vou falar aqui é muito básico, só para dar uma ideia, mas dessa ideia vocês podem incrementar. E dessa ideia também eu gostaria de fazer um breve exercício, como tenho feito nos todos esses sábados passados. Tá? Então, se vocês não... Essa palavra procrastinação não deixa de ser aquele velho ditado, né? Aquela coisa, aquela letargia de você não conseguir fazer o que você tem que fazer. Ou aquele velho nosso ditado gostoso que a gente fala, deixe para amanhã o que você poderia fazer hoje. Né? Isso é o típico... Essa é a típica definição de procrastinação, que a gente vai protelando. Né? A procrastinação é um protelamento. Ela vai, nós vamos deixando de para trás. E isso vai aumentar, às vezes aumenta a nossa ansiedade, porque você sabe que nós trabalhamos pressionados pelo tempo. Então, digamos, eu tenho que entregar tal trabalho daqui uma semana. Aí você fala, bom, daqui uma semana. Aí você vai protelando, chega no seguinte, chega depois, fica a ansiedade enorme, porque você tem que entregar o trabalho amanhã. Aí a ansiedade fica enorme, você não consegue trabalhar. Então, tem gente que só consegue trabalhar sob pressão, tem gente que só consegue trabalhar na última hora. Tudo bem, isso não é erro. Num sentido, todos nós temos um pouco de procrastinação. Né? E todos nós temos um pouco do que a gente chama de preguiça. Então a preguiça no sentido, ela não é legal, não é mal. Né? O Garfield que já falava, né? Ou seja, o quanto a gente pode deixar levar a vida numa boa. Né? O problema é quando isso vira um vício para nós. Esse é o problema. Quando isso vira um vício. Então, esse tipo de procrastinação, como todos nós temos um pouco mais, um pouco de menos, né? Então é bom falar sobre isso, porque a gente tem que trabalhar nisso às vezes. Poxa, eu próprio me vejo tanto, assim, com tanta coisa para fazer, e no final eu vou deixando de lado, vou fazendo outra coisa, sempre fica ocupado. Esse é o pior problema. Você sempre se dá desculpa para si mesmo de que eu estou ocupado. Eu estou ocupado fazendo uma coisa aqui, fazendo outra coisa ali, mas na verdade aquilo que você tem que fazer mesmo, você não faz. Por quê? A Terci falando assim, não consigo deixar o que tenho que fazer hoje. Não consigo deixar o que tenho que fazer hoje. Gostaria de aprender. Sou muito metódica, reconheço e sofro por isso. Bom, então pelo que eu estou entendendo, Terci, você é ao contrário, né? Ok, legal, você é ao contrário, você está sofrendo por isso, então você tem que ter para esse sofrimento. É ao contrário. Mas de um modo geral, todos nós temos essa questão de procrastinação. Então eu estou dando o meu próprio exemplo, como eu tenho que, por exemplo, esses slides hoje, né? De trabalhar, de o que falar na aula de sábado. Eu vou dizer francamente para vocês, eu vou confidenciar para vocês. Eu fiz esse slide em meia hora atrás. Eu tive toda a semana para pensar o que eu ia apresentar nessa aula de hoje agora. E eu, obviamente, não pensei. Aliás, pensei, me lembrei. Né? Me lembrei, falei, deixa para depois. Ora, quando eu vi, a aula ia começar em 1 hora, e eu não tinha feito nada, nem sabia que tema eu ia apresentar para vocês. O primeiro tema que apareceu foi lá, procrastinação, eu estou procrastinando. Aí eu fiz rapidinho esse texto agora, para apresentar hoje. Tá? Então, aquela típica pessoa, né? Eu sou típica pessoa que trabalha sob pressão. Então, não é legal, ou seja, agora eu estou falando para vocês, estou tomando de letra. Mas isso pode ficar muito ruim, quando vira um vício pesado. Né? É um sintoma de autossabotagem, sem dúvida é um sintoma de autossabotagem, isso ali. A autossabotagem tem inúmeras ramificações, uma delas é essa, a procrastinação. O que eu quero explicar hoje é que dentro da procrastinação ela vai ter inúmeras não, mas eu vou colocar por aí pelo menos algumas razões
para você procrastinar. Essas razões, elas estão junto com a autossabotagem, sem dúvida. Então vamos lá, gente, eu vou passar para o slide seguinte. Né? Não sei se vocês conhecem aqui o nosso amigo, acho que chama Diego, acho que é o Diego. Que ele fala assim, a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas é uma mãe. E é uma mãe e é preciso respeitá-la, e pronto. Isso mesmo, é a questão da EFT, a gente tem que respeitar nossos sentimentos. Você está com sentimento de raiva? Respeita o sentimento de raiva, é um sentimento que você tem. Aí você faz a EFT para liberar esse sentimento, mas respeita, aceita. Né? Então você está com esse vício de autossabotagem, está com esse vício de procrastinação, respeita. É a partir desse momento, aceita ele. A partir do momento que a gente se aceita, a gente começa a nossa cura. Então vamos lá, vamos para o slide seguinte. Hoje são poucos slides, como eu falei, eu tive meia hora apenas para apresentar isso. Tá, então por que é tão difícil sair da procrastinação? Não é o caso da Desi, parece que ela sofre por outra razão, ela sofre porque ela faz tudo na hora, mas de um modo geral, às vezes nós sofremos muito por isso, ou seja, por um lado ou por outro, todos nós temos essa coisa, né, de procrastinar, de entrar na preguiça, de protelar. E por que é tão difícil sair dessa? A DC está falando que é do agora, né? Depois fica difícil. Então isso também tem que ser trabalhado, DC. Então eu pediria para você, o que eu estou falando aqui de procrastinação, você usa o contrário. Porque também é o mesmo problema, é o outro lado da moeda. O problema é o mesmo. O problema é o mesmo, só que é o outro lado da moeda. Então tudo que eu estiver explicando aqui, você passa o contrário. Tá legal? Vamos fazer assim? Então eu pergunto para vocês, por que seria tão difícil a gente deixar essa protelação, essa procrastinação? Aí nós temos aí o nosso Garfield falando, eu posso, mas eu não quero. Eu posso fazer, mas eu não vou fazer. Então por que a gente não vai fazer? Por que a gente protela tanto? A ponto de chegar a ser um vício. Por que assim? Então vamos ver se eu consigo ser claro nessa minha apresentação de agora. Tá? Eu pergunto assim, será que é uma preguiça? Ora, no fundo, é uma preguiça. E no fundo todos nós temos um pouco de preguiça. Agora, o que seria preguiça? A preguiça, ou seja, todos nós temos essa questão de preguiça um pouco. Agora o problema é que às vezes fica aquela coisa assim fica taxado na gente que você é um preguiçoso. Olha, cada um tem uma natureza, aceite a natureza que você tem. Por exemplo, nós já sabemos que a Dercy não é da natureza de ser preguiçosa, ela faz tudo assim rápido. Obviamente ela sofre por isso, porque ela faz tudo muito rápido e ela obviamente deve sofrer por isso por N outras razões. E provavelmente, eu não sei o seu caso, mas de repente você até critica os outros que são preguiçosos e não consegue tolerar os outros que são preguiçosos. Então essa questão de preguiça é uma questão que pode ser estudada muito a fundo, mas geralmente vai naquele ponto, às vezes é um trauma do passado. Foi colocado ali, uma crença que foi colocada ali em você. Entende? Você é um preguiçoso, sabe? Quando apontam para você, de repente, lá na nossa adolescência, por exemplo, que adolescente gosta de arrumar o quarto? Não tem. Seja preguiçoso ou não tem adolescente nenhum que gosta de arrumar quarto. Aí vem a mãe, aponta para ele assim, fala, você é um preguiçoso. Você não quer arrumar o quarto, você é um preguiçoso. Olha, isso entra no inconsciente, como eu sou um preguiçoso. E aí vai ter reflexos terríveis. Isso pode ter, não é que vai ter, mas pode ter reflexos terríveis isso. E no fundo não é que ele não é preguiçoso. Na verdade, no fundo, ninguém é preguiçoso. O que nós estamos fazendo é uma procrastinação. É uma procrastinação. Então, no caso do adolescente, por exemplo, talvez a procrastinação dele seja a procrastinação de rebeldia. Eu vou ser rebelde, ponto final. Agora, quando colocam na cabeça de que você, apontam pra gente, você é um preguiçoso,
Aí então ele pode entrar numa crença de que ele é um preguiçoso. A Helenisa também está falando que ela é igual a desse do outro lado. Puxa, então eu escolhi o tema errado hoje. Vocês são todas o contrário do que eu estou explicando. As mães têm que lembrar que as palavras têm poder. Cuidado, lógico que sim. Então, eu estou dando um exemplo, né? Então, não deixa de ser, ou seja, todos nós procrastinamos. Num momento ou outro da vida, todos nós procrastinamos, a cada instante. O problema é quando a procrastinação vira um vício. E o que é esse vício? Ele nos prende à zona de conforto. Ora, se vocês entendem esse termo, zona de conforto, né, é que você está ali, você chegou, se estabeleceu ali, se prendeu ali e não quer mudar. Então você pode até reclamar, falando, puxa, né, eu estou procrastinando. Mas você está viciado nisso. Por quê? Porque é confortável para você. Olha, porque toda situação de zona de conforto, mudar, requer muita coragem. Né? Requer muita coragem. Você, no seu inconsciente, alguma coisa está te prendendo ali dentro para se manter ali na zona de conforto. Você se sente mais seguro ali dentro. Se sente mais seguro fazendo isso. Então, por alguma razão, você se sente mais seguro protelando. Tá? Porque se eu sair dessa zona de conforto, o bicho me pega. Então eu tenho medo. Então, pensem sempre nisso. Agora onde eu quero chegar com essa apresentação de hoje? É uma apresentação bem básica, mas eu queria que você se identificasse com uma ou com outra coisa que eu estiver falando. Por exemplo, aqui a Dercy e a Helenise já falaram que são ao contrário disso. Então já se identificaram de uma maneira. Eu queria que cada um de vocês se identifique com uma maneira para nós chegarmos a fazer um exercício que dê certo. Tá? A Lene está perguntando assim, até adiar fazer uma dieta que se precisa. Também é o caso? Lógico, Lene. Lógico, está principalmente nisso. Porque alguma coisa no seu inconsciente está falando de que não. O seu raciocínio é, eu preciso fazer uma dieta. Vai ser bom. Você pode dar 1001 razões e ser bom para fazer essa dieta. Mas o seu inconsciente tem alguma coisa ali que está te prendendo. Está te prendendo que não é bom fazer a dieta. Porque se você fizer a dieta, de repente vai acontecer isso e aquilo. Você está saindo da sua zona de conforto. É confortável você ficar aqui na dieta. Aliás, é confortável ficar na situação que você está. E aí tem inúmeros exemplos. Eu próprio já trabalhei com inúmeras pessoas assim, que querem fazer dieta e não conseguem. Por quê? Porque se fizer dieta vão emagrecer. Mas eu quero emagrecer. A inteligência fala, eu quero emagrecer. Mas o inconsciente fala, mas se você emagrecer, você vai acontecer isso, isso e aquilo com você. Não é bom. É um bicho de 7 cabeças. É uma coisa, pega. Por isso que a gente tem que trabalhar na EFT para ir compreendendo todas essas coisas. A Sueli falou que tem me acontecido que depois que comecei a aplicar a FT, inúmeras desculpas se apresentam para que eu procrastine a realização da FT. Ok, tudo bem. A procrastinação para fazer a FT. Lá dentro do seu, o que é? Lá dentro do seu inconsciente está falando, se você fizer FT, você vai sair da sua zona de conforto. É confortável, porque faz parte da sua identidade. Tipo, um exemplo, não sei se é o seu caso, mas eu estou doente. Eu tô com ansiedade, não sei. Se eu fizer EFT certa, eu vou resolver esse problema. Mas imagina, aí dentro de você, no seu inconsciente, fala, nossa, eu passei anos da minha vida com essa identidade de eu ser uma pessoa problemática. Eu vou deixar de ser um problema? Aí desbaratina tudo. É muito, entendeu? Isso é sair da zona de conforto. Então, fazer EFT tem que ir lá, o bicho é mais embaixo, o buraco é mais embaixo. Né? Então a gente tem que trabalhar nessa questão. E procrastinação vai muito nisso, é um vício. O vício é isso. Né? Ele está escondendo uma ansiedade, ele está escondendo um medo, ele está escondendo a zona de conforto. É confortável você continuar com o seu vício.
arrumar guarda-roupa, quarto, ixi, aí vai longe a história, Alice. Vai longe. Tá? Então eu acho que está claro até aqui. Mas tem uma boa notícia. A boa notícia é aquilo que eu já expliquei, isso acontece com todos nós. Todos nós temos um grau ou outro de procrastinação. Todos nós temos. Alguns são viciados mesmo, que a gente pode dizer clinicamente viciado, ou seja, a pessoa que está protelando, e aí ele protela, a protelação dele, né, a procrastinação dele é tão forte que ele não consegue mais ter um bom relacionamento, ele briga com a namorada, ou o casamento se destrói, o trabalho também, porque ele tá voando na coisa. Né? Aí nesse caso já é um caso sério, bem sério. Em outros casos não é tão sério, mas é bom a gente entender tudo isso. Ok? Legal, Alice, pelo elogio dos slides. A gente vai... Vamos lá. Então, deixo isso bem claro, que procrastinação, preguiça, todos nós temos. Todos nós temos. Agora, quando vai chegar num nível tão forte, aí a gente tem que trabalhar nele mesmo. Porque a gente quer ser mais produtivo, quer ser mais... render mais, então você tem que fazer alguma coisa. Né? Quer ter um bom relacionamento com as pessoas, com o mundo, então você tem que trabalhar um pouco em você. Isso é EFT, é equilibrar-se, equilibrar suas emoções. Então eu vou dar 3 razões, tá? Básicas, eu não vou ficar muito longe, porque o trabalho aqui é curto. Mas eu vou dar 3 razões por que nós procrastinamos. E aqueles que são ao contrário, como a Dercy e a Lenícia, então pensem se vocês conseguem ver ao contrário isso, porque é a mesma moeda, Dercy. É o outro lado da moeda apenas. Então a primeira razão é que eu ainda não estou pronto. Ora, o que quer dizer isso? Eu ainda não estou pronto. Dentro da sua cabeça, você tem um trabalho, um exemplo, você tem um trabalho para fazer, você tem todo um esquema como você quer fazer o trabalho, mas dentro da sua cabeça ainda não está pronto. Sua cabeça, de repente você não está maduro ainda, a ideia não está madura, então você vai protelando até a ideia amadurecer. O problema é que às vezes essa ideia não amadurece a tal ponto quando chega no prazo. Às vezes nós temos prazo para cumprir. Né? Então, algumas vezes você não está pronto. Então o que eu diria é isso, eu estou pedindo para vocês se identificarem com alguma dessas razões para ver o seu problema. Eu gostaria de que vocês vissem agora se vocês têm um problema de procrastinação e se vocês se encaixam, se identificam com uma dessas razões que eu estou explicando. Né? A primeira é essa, eu ainda não estou pronto. Então dentro de você existe um conflito. O conflito é o desejo com uma mensagem consciente. Ora, o que é o desejo? O desejo é eu quero fazer tal coisa. Eu me comprometi a fazer tal coisa. É um desejo. Mas esse desejo ainda não está maduro na cabeça. Então existe uma mensagem inconsciente falando, deixa para depois. Deixa, vai amadurecendo a ideia, vai fazendo. E sabe aquela coisa, vai ficando. Tem projetos que você fica anos. Chega uma hora que você tem que fazer, cara. Não dá, não tem outra. Né? Para tirar aquele fantasma da cabeça. Né? Então, existe um conflito dentro de você. O desejo de fazer alguma coisa com uma mensagem inconsciente dizendo ainda não está pronto. E aí você vai dar um monte de desculpa. Né? As desculpas são falta motivação, não estou motivado, falta inspiração. Humberto está perguntando se usar a EFT com a PNL, nesse caso seria útil. A EFT tem muito da PNL, Humberto. Ela vem, na verdade, das raízes, das mesmas raízes da PNL. Então você pode juntar, sem dúvida você pode juntar. Né? Mas eu diria sempre, a EFT sempre vai buscar a raiz o problema em si. Então, falta motivação, aí vai naquela coisa do porquê. Por que está faltando motivação? Né? Por que você acha que está faltando motivação? Por que você acha que você não está inspirado? Aí talvez venha coisa lá do passado, coisas assim. Nessas eu explico. Querem saber mais detalhes de como trabalhar melhor nesses casos? Façam um curso da EFT, façam atendimentos com a EFT, né? Façam porque vocês vão vendo, vocês vão encontrando muitas razões
pela falta de motivação, ou pela falta de inspiração, coisa assim. Deixa eu ver, a Helene fala, eu estou em conflito para começar a dieta. Então você faça para esse conflito. Vai fazendo para esse conflito. Tá? Às vezes tem a mania de perfeição, às vezes você quer fazer a coisa tão perfeita que você nunca faz. Ou nunca termina. Nunca termina, você até começa, mas a coisa tem que sair perfeita. E porque ela não sai perfeita, você não termina. E porque você não termina, você fica numa ansiedade terrível. Porque você fica numa ansiedade, você fica num inferno. Você vive num inferno. Entendeu? Então essa é a perfeita mania de perfeição. Olha, tudo isso pode ser trabalhado com EFT. Não é? Tudo isso pode ser trabalhado com EFT. Então, lembre bem, a primeira razão é essa, que pode estar dentro de você aquela coisa, eu ainda não estou pronto. É isso básico. Agora vamos para a segunda razão. Medo. Medo. Medo é muito básico, isso em tudo que a gente faz, entendeu? É começar uma dieta, arrumar um armário, ou o que seja, existe o medo. Existe um medo ali. Olha, a gente pode identificar vários tipos de medo. Os mais básicos que eu gosto sempre de comentar, e eu comento isso no curso, medo do fracasso. Medo do fracasso. Se eu fizer, eu tenho que fazer. Mas se eu fizer, pode ser que dê errado. E se der errado, não vai ser legal. Em outras palavras, eu tenho medo. Então você tem que trabalhar na EFT como? Pelo medo do fracasso. Olha só, eu estou dando todos esses exemplos para você ver como tem ramificações dentro do que nós chamamos de procrastinação. Por isso que fazer a EFT apenas de uma maneira genérica, tipo, apesar dessa procrastinação, eu me amo e me aceito profundo e completamente, não vai resultar. Porque essa procrastinação tem inúmeras raízes, inúmeras causas. Uma delas pode ser o medo do fracasso. Pelo medo do fracasso, você não vai fazer. E não vai fazer em ponto final. Então você tem que trabalhar no medo do fracasso. A mesma coisa eu diria, que assim como tem o medo do fracasso, existe também o medo do sucesso. O medo do sucesso, ora, eu vou querer fazer, eu quero fazer tal coisa. Se eu fizer, vai ser um sucesso. Se for um sucesso, eu vou aparecer. E eu não quero aparecer. Se der certo a coisa, de repente eu vou subir de cargo, eu vou me promover, vão me promover. Se me promoverem, eu vou ter mais responsabilidade. E eu não quero responsabilidade. Então você se bloqueia ali, medo do sucesso. Olha só, medo do fracasso, medo do sucesso, medo da crítica. Essa crítica, tipo, alguém te criticou no passado por você estar fazendo alguma coisa. Qualquer coisa pode ser coisa mínima, né? Quem falou ali da mãe, né? Do problema das mães, as mães têm que tomar cuidado. As mães, qualquer pessoa que tem, a Dercy falou que a mãe tem que tomar cuidado, né? O poder que ela tem. Não é só mãe, seja mãe, pai, professor, patrão, qualquer pessoa que tem uma posição mais alta do que você, até mesmo uma babá. Para uma criancinha, a babá ela tem uma posição muito mais forte, né, de autoridade que uma criancinha. Então, se essa babá fala, um terapeuta, cuidado com os terapeutas, Então, essa babá, ela tem uma posição de autoridade muito forte na criança. Então, se ela vai falar qualquer coisa, a criança de repente fez um erro, e daí? E daí que fez com erro? O erro é para a gente se consertar, é para a gente aprender. Mas às vezes, né, apontam um dedo para a gente e falam, você errou. Isso traz um trauma muito grande na nossa vida, que faz com que a gente tenha medo de cumprir qualquer coisa, porque vai ter a crítica. Entendeu? Então, e medo vai assim, ou seja, o medo é bastante complexo assim. Deixa eu descer falar. Pensei na mãe por ela estar sempre presente, mas é para todas as pessoas, lógico.
A mãe é mais forte, lógico. Por isso eu gosto sempre, eu brinco sempre, o que seria dos terapeutas se não fossem os pais e as mães? Né? Começar daí. Mas, ou seja, todos eles têm sua razão de ter. Por mais boa intenção que eles façam, né, pais e mães, por mais boa intenção que façam de querer ajudar a criança, eles podem também estar atrapalhando um pouco. Mas infelizmente é isso mesmo, ninguém vai... Não, acontece nas melhores famílias. Né? Agora eu vou para a terceira razão, tá, gente? Terceira razão, desejo de ser do contra, de ser independente. O adolescente não vai arrumar o quarto porque ele é do contra, ponto. Ele não vai fazer a coisa certa. Então, se ele for chamado de preguiçoso, de repente vai ter consequência errada. Porque ele não é preguiçoso, ele é apenas do contra. Então a gente tem que ver agora se nós estamos sendo muito do contra. Eu dou um exemplo aí, a sua esposa pode falar, isso acontece comigo. A esposa pode falar 5 milhões, sei lá quantas vezes mais, ela pode falar para consertar a torneira. Só porque ela fala isso e fala que eu tenho que consertar a torneira, eu não vou consertar a torneira e ponto final. Tá, legal, né? Isso é procrastinação, gente. Então você está lá. Né? Todas, Então você está lá, você está procrastinando. A coisa você tem que fazer, tem que arrumar tal coisa, tem que consertar tal coisa. E fica. Por quê? Porque de repente vocês, todas elas falam, sem dúvida. Né? E você quer ser do contra, você quer ser independente. Você vai aceitar a ordem da sua esposa? Nunca. Então você está procrastinando. Entende? Vê como é engraçada a coisa. Né? Então só de birra, só de pirraça você não faz. E não, às vezes você pode pôr a culpa na esposa, né? Estou falando da esposa, mas pode ser de você mesmo. Né? Até um amigo meu se separou da mulher e eu perguntei para ele, como está a sua vida de separado? Ele falou, sabe o que eu compreendi? Eu compreendi que agora a vida de separado você tem que viver na frente de um espelho. E eu achei muito interessante isso, porque agora ele já não podia mais dar a culpa na mulher, ele tinha que dar a culpa nele mesmo. Então se a torneira está com defeito, o culpado não é a esposa, o culpado é ele, que está fazendo pirraça com ele mesmo. Né? Mas tudo isso está incluído na questão da procrastinação. Tá legal, gente? Então essa foi a explanação sobre procrastinação. Eu gostaria que vocês se identificassem com um ponto sobre isso, para a gente fazer um exercício. Se alguém tiver alguma dúvida até aqui, me escreva aí. Tá? Alguma dúvida? Não? Vamos fazer o exercício? Deu para vocês se identificarem com alguma coisa? Nós vamos fazer eu vou apresentar um exercício genérico. A Alice está falando aqui que se eu fizer agora, o que seria? Vou conseguir dormir bem? Alice, eu não sei o que responder para você, eu não entendo isso. Ou seja, Alice, você... Não, a questão não é que você tem que arrumar um guarda-roupa agora e não dormir por causa disso. A ideia é simplesmente acabar com aquele peso em cima de você. Tirando esse peso, seja o peso da independência, de querer ser independente, ou tirando o peso do medo, ou tirando o peso do conflito, né, de que não está pronto ainda para fazer, você fica claro, você fica esclarecido na sua cabeça. E no momento que você fica esclarecido na sua cabeça, você pode fazer, você tem vontade, você vai começar a ter vontade de fazer. Tá? Então vamos lá, vamos para um exercício, gente. Ok. Vamos aí. O exercício é o seguinte, você tem um bloqueio. Então eu gostaria que cada um de vocês se identificasse com um bloqueio. Né? Um bloqueio por que não conseguem fazer a coisa. E por que vão protelando. Né? Isso todos nós temos. Mesmo a DC, se você for olhar, ela vai ter o seu problema, seu bloqueio. Tá? Então nós vamos fazer uma frase, gostaria que cada um se identificasse com um bloqueio, com um problema de procrastinação. E nós vamos falar uma frase bem genérica, mas eu pediria que cada um trabalhasse no seu problema.
Tá? A frase genérica é essa, mesmo que eu esteja parado ou parada, sem inspiração para fazer o que eu tenho que fazer, com medo de sair da minha zona de conforto, eu ainda assim me aceito como eu sou. Faz os três. Não, Humberto, você se identifica no seu problema. O que eu quero é que cada um se identifique no seu problema. Tá? E pode colocar ali na sua frase de preparação o seu problema específico. Ok? Todo mundo já se identificou com o problema? Eu gostaria que vocês escrevessem aí e dessem uma nota para o seu problema. Fala, já identifiquei, nota tal, não sei o quê. O Humberto está falando, faz 3 meses para terminar a pintura da casa. Pega esse final de semana hoje. É hoje, Humberto, sábado e domingo para você pegar o pincel na mão, a escada para você pintar o teto da sua casa. Vamos lá. O Zilda falando que tem 8. Legal, Zilda. Tá? O Humberto já identificou que não consegue pintar a casa. Vamos lá. Alguém quer falar mais alguma coisa? O Rogério está falando que foi atender o telefone e perdeu o assunto. O assunto, Rogério, que agora eu vou fazer um exercício básico, bem com essa frase básica. Mesmo que eu esteja parado, sem inspiração, eu me aceito como eu sou. Nós vamos trabalhar num bloqueio específico de uma procrastinação que você tenha. Então, eu gostaria que você se identificasse com um problema seu e conseguisse se identificar legal nesse problema, desse uma nota para ele para a gente tentar trabalhar nele. Por exemplo, o Humberto já falou que faz 3 meses que ele não consegue terminar a pintura da casa. Então, é hoje que o bicho sai. Entendeu? É hoje que a gente vai ter que resolver o problema do Humberto, para ele pintar a casa. Né? Ok? Então, vocês não deram nota, só a Rosilda deu a nota. Se quiserem dar também, podem dar. Nossa, nota 10. Humberto 7, Rogério 8, Elise 7. E a Dercy, como você está, Dercy? As aulas foram ótimas. Isso, desde já agradeço imensamente, desejo sucesso nesse seu trabalho. Deus abençoe muito. Feliz Páscoa a todos. Isso quer dizer que você está saindo da sala, Dercy? O problema não é seu, né? Mas pode fazer, viu? Dercy? Pode fazer que qualquer que seja o seu problema, identifique-se com um problema diferente que você tenha. E você pega o benefício de tabela. Tá? Não precisa sair da sala agora, não. Pode ficar e fazer o exercício junto com a gente, mesmo que seja completamente outra natureza o seu problema. A Dercy ela é tão apressada em não deixar para a última hora que ela já se antecipou e ela já se despediu da gente antecipadamente. Tá vendo, Dercy? Tá vendo como eu estou falando que é outro lado da mesma moeda? É isso mesmo, olha só. Típico, né? A procrastinação ao contrário. Bom, ok, gente. Então, todos nós nos identificamos com o problema e gostaríamos de resolver esse problema. Vida no futuro? Bom, não entendo, Alice, não sei o que seria, mas não entendo o que você quer dizer com vida no futuro. Você está falando em relação a Dercy? Vamos lá. Agora, então, gostaria que vocês não conseguirem viver no agora. Lógico, a EFT como base, ela tem que trabalhar em você se sentir como está agora, aceitar a sua situação de agora. Então, digamos, você tem um problema, um problemaço. O maior problema é que você não se aceita com esse problema. Você está pensando no futuro. No futuro que eu gostaria de não ter o problema. E agora, no momento presente, eu tenho o problema. E como é a EFT? A EFT fala, apesar desse problema, eu me aceito agora, no agora. E aí, quando você se aceita no problema agora, esse problema deixa de ser problema. E aí a vida vira um paraíso. É mais ou menos assim a EFT. Entendendo? Ok? Então vamos lá. Gente, eu gostaria que vocês se sintonizassem comigo aqui. Vamos fazer todos nós vamos fazer o trabalho juntos. Sentem bem firme, entrem numa respiração
Inspire legal, solta legal, sempre na sintonização do seu problema. Tá? Vamos lá. Vamos bater no ponto karatê. Então, todos vocês se sintonizaram num bloqueio, num problema. E vamos apenas repetir essa frase geral. Mesmo que eu esteja parado ou parada, sem inspiração para fazer o que eu tenho que fazer, com medo de sair da minha zona de conforto, eu ainda assim me aceito como eu sou. Vamos repetir? Mesmo que eu esteja parado, sem inspiração para fazer o que eu tenho que fazer, com medo de sair da minha zona de conforto, eu ainda assim me aceito como eu sou. Mesmo que eu esteja parado, sem inspiração para fazer o que eu tenho que fazer, com medo de sair da minha zona de conforto, eu ainda assim me aceito como eu sou. Solta legal. Vamos lá. Início da sobrancelha. Eu tenho um bloqueio. Do lado do olho. Eu vou sempre deixando para depois o que eu tinha que fazer agora. Embaixo do olho. E depois eu fico me culpando por isso. Embaixo do olho. Será que eu sou tão preguiçoso assim? Embaixo da boca. Isso sempre me traz problemas. Eu sempre deixo tudo por em cima da hora. Embaixo do braço. E tem coisas que eu protelo que eu não faço. Em cima da cabeça. Eu vou protelando e depois eu sofro. Vamos continuar mais um pouco. Início da sobrancelha. Eu sofro muito porque eu não faço. Do lado do olho. E por que eu não faço? Embaixo do olho. Alguma coisa dentro de mim está me bloqueando para fazer. Embaixo do nariz. Às vezes eu passo meses protelando. E vou deixando para amanhã aquilo que eu podia estar fazendo hoje. Clavícula e depois eu sofro. Eu sofro muito por causa disso. Apesar desse bloqueio, eu me aceito como eu sou. Solta legal. Solta bem. Vamos ver como vocês... Tentem pensar agora no problema e vejam como vocês iriam... Se vocês observem apenas. Tá? Antes de darem uma nota como está agora, eu gostaria que vocês observassem e vissem como está. Tentem ver o seu problema e vejam se vocês conseguem ver uma outra luz no final do túnel para resolver o problema, para cumprir com o que tem que fazer, com o que tem que fazer. Vamos ver se vocês conseguem ver. Lógico, como eu falei, nós fomos muito genéricos. O problema pode ter sido um medo muito forte lá dentro, então você tem que trabalhar o medo. O problema pode ter sido uma crítica muito forte de que você é assim ou assado, então você tem que trabalhar essa crítica e coisas assim.
Mas, de modo geral, nós fizemos um exercício bem básico e eu gostaria de saber, agora que eu gostaria que vocês observassem agora e vissem se vocês têm mais ânimo e mais capacidade para cumprir o que fazer. Né? Por exemplo, o Humberto falou que fazia 3 meses, está 3 meses para pintar a casa. Vamos ver se ele agora consegue ter coragem para pintar a casa. Coisas assim. Então, já foi de 7, ele foi para 3. Né? Vamos ver, depois você tem que dizer para a gente se pintou realmente a casa, tá, Humberto? Além está falando que eu descobri fazendo exercício que tenho medo de falhar na dieta. Um forte medo, e eu não tinha consciência de que era medo. Ótimo, Lene, ótimo. Você tá no caminho. Agora você teria que trabalhar nesse medo. O porquê desse medo? Né? Medo de falhar. Por quê? Muito provavelmente porque talvez você já tenha falhado em vezes passadas, ou outras pessoas falharam e coisas assim. Então, por isso, dieta nunca funciona direito se não for junto com um trabalho energético junto. A EFT com a dieta funciona muito melhor. Então, agora que você sabe EFT, vá trabalhando nisso. Tá, lembra? Rogério está falando que procrastinação é a arte de acumular tarefas e depois dizer que não vai fazer por falta de tempo. Ixi, lógico. Né? E é perfeito, e aí é perfeito também as nossas desculpas, né? A gente se ocupa com um monte de coisinha para não ter que fazer aquilo que a gente tem que fazer. E aí você se ocupa e depois você dá a desculpa que não, eu me mantive ocupado. Mas o mais importante você não faz. Né? A Humberto está falando que a minha esposa depois disso vai fazer o curso. Ótimo, mais uma aluna para mim. Perfeito, Humberto, é isso mesmo que eu preciso. Tá? Legal. A Desi está dando parabéns para o Humberto, é isso mesmo. E além da falando, eu pensei que não queria, mas o medo apareceu forte. Que coisa, exatamente. Exatamente. A Alice está perguntando se pode fazer para acelerar no metabolismo. Ora, Alice, metabolismo nada mais é do que o equilíbrio energético. Então, se acelera o metabolismo é porque as suas energias precisavam ser aceleradas. É isso que eu posso responder. Tá? Se você está num processo muito acelerado, aí vai desacelerar o metabolismo, entendeu? Coisa. A EFT traz o equilíbrio. Então, se você está precisando acelerar, você acelera. Se você está precisando desacelerar, você desacelera. O Rogério está dando uma força aí para o Humberto, é isso mesmo, o Humberto está precisando de uma força, vamos lá, além da EFT. E a Helenisa está falando, professor, comigo é realmente o contrário, eu não adio nada, mas sempre atraio atrasados para a minha vida, desde o nascimento. Para você ter uma ideia, eu nasci minutos antes que o obstetra conseguisse chegar, alguma coisa assim, né? Ok, Helenisa, então é interessante o seu caso, tá? Porque a gente atrai realmente para a nossa vida tudo aquilo que a gente não é. A gente tem um conflito. Então você tem que trabalhar nesse conflito. Porque, como eu falei, é a mesma moeda, só que o outro lado da mesma moeda. É isso mesmo, você nasceu antes do obstetra chegar na sala. Então é isso mesmo, Helenícia. Você está indo para o outro lado, mas é a mesma moeda. Se você entender que é a mesma moeda, é outro lado da moeda, você vai trabalhar nisso e você vai conseguir superar isso. Porque agora você só está atraindo gente que que te deixa nervosa, entendeu? Que te deixa ruim por causa disso. Então agora EFT nisso, tá, Lenícia? Humberto está falando que vai aparecer outro motivo para falar. Aí, Humberto, eu acho que você tem que fazer EFT para relacionamentos. Problema entre marido e mulher. Isso é pano para manga, viu? Isso é demais. Aí vai em frente. Né? Problemas de relacionamento. Mas eu posso dizer o seguinte, se vocês fizerem EFT, vocês vão ficar, o relacionamento ajuda demais. Realmente ajuda demais. Tá? A Desi está falando a mesma coisa, né, Desi? Exatamente, Desi. O Rogério está falando que tem épocas que tem tudo em dia e tem épocas que acumula. Ok, não tem razão. Às vezes tem épocas que a gente está com as energias legais, fluindo legal, e tem épocas que não está, entendeu? Então a gente tem que mais ou menos equilibrar sempre.
A DC está falando que é verdade, né? Que vai colocar o pé no freio um pouco. É isso mesmo. Ok, gente. Então ficou aí o recado. Esse é o recado um pouco básico do que é a procrastinação. Eu espero que tenha, né, explicado um pouco para vocês aí. Eu estou devendo colocar não só a aula de hoje, mas a aula da semana passada no meu canal do YouTube, que eu ainda não coloquei. Estou protelando, tá? Estou procrastinando. Mas depois desse exercício, eu acho que agora eu já vou fazer. Ok? A Helenícia está falando, exatamente, ainda ando muito irritada porque forças que me parecem alheias à minha vontade atrasam meus projetos no trabalho. Isso, culpa forças alheias, Helenícia, culpa todo mundo, menos você. Não, o interessante não é culpar nem as forças alheias e nem culpar a si próprio. O interessante é saber que nós somos donos do nosso destino. E você pode mudar a sua vida, Helenícia. Vai por mim, vai fazendo EFT que você pode mudar a sua vida.